Enfim, Ah, bora, ótimo. bora continuar. O autoaprimoramento, e você havia dito que. A questão de trabalhar o corpo como se o corpo, né, e a mente como se fosse realmente um templo. Eu ainda tenho um grave problema em conseguir desassociar as coisas que eu passo mentalmente e no dia a dia, né, que acabam me frustrando do do que tipo eu posso deletar, sabe, da minha vida, que não vai fazer diferença nenhuma. Foram situações específicas, tanto contra mim mesmo, sabe, eu contra mim mesmo, me pegando, me auto-sabotando, quanto do dia a dia, mas eu não consigo. Tem vezes que eu simplesmente só deixo levar pela própria emoção e caio no chão, não consigo levantar tão fácil. Eu acho que qualquer ser humano, em determinado ponto, ele se deixa levar pela emoção. E autoaprimoramento é muito difícil quando você não tem nenhuma disciplina. E criar disciplina é extremamente difícil. Por exemplo, eu por muitas vezes eu não consigo ficar isolado no meu quarto só lendo. E um exemplo que eu posso dar, o Thiago consegue fazer isso porque ele tem disciplina. Bukowski, eu vou citar Bukowski porque ele é um exemplo de disciplina, mas não de autoaprimoramento, mas ele é um exemplo muito bom de disciplina. Ele era um fudido, vivia bêbado, era doente, tá ligado? Tinha as broncas dele com várias mulheres, mas mesmo assim, todo dia ele chegava, sentava e escrevia. Isso é disciplina pura. Eu concordo contigo, principalmente quanto à questão do Bukowski mesmo. Tanto que, se a gente pegar um trabalho dele que eu sei que é a base de tudo, se você quer ler ele, que é Misto Quente, eu sei que é chato de citar essa obra, que ela é bem manjada, mas se a gente pegar ela como base para trabalhar, ou mesmo o One Writing, que ele faz, que é um livro, né, sobre escrita, dá para ver que, independente dos problemas que ele passava, que infelizmente, né, dessa geraçãozinha beat, ele influenciou a nego achar que filosofia é fumar cigarro, tomar café, encher a cara, brigar com a esposa e escrever. Independente disso, ele tinha uma disciplina incrível, principalmente pelo fato de ele conseguir transformar a escrita base dele, né, que continua sendo elegante se a gente analisar até certo ponto, em algo muito direto, né, de uma forma que Visceral. você lê, é visceral, é assim, é opressiva até certo ponto quando você está lendo, já que, sei lá, eu tô muito acostumado com as obras de Dostoiévski, que eu gosto bastante, e a diferença é muito grande, só que eles atingem o mesmo grau, o mesmo ponto. Tudo isso trabalhando principalmente a disciplina que ele tinha em sentar e escrever. Bukowski, na verdade, ele foi como um movimento do black metal, se a gente parar pra pensar. Quando começou a se popularizar, as pessoas começaram a interpretar errado. Porque o Bukowski, querendo ou não, ele é um escritor de sarjeta e ele é bem underground, sim. Só que nem todo mundo que lê entende. Todo mundo que lê vai tirar a superfície do que realmente possa ser o Bukowski. Quando tu fala que tu lê Bukowski, a pessoa te olha tipo, nossa, você só quer saber de sexo, drogas. Mas não, o, ele, assim, eu li tanto ele que eu vejo que de certa forma tinha um pensador ali dentro, tá ligado? Não um filósofo, mas alguém que pensava. E querendo, ele lia pra caralho, ele passou fome, etc e tal. Daí, eu, quando tu fala isso, eu lembro de novo daquilo do black metal, que quando o Mayhem deu o primeiro show e explodiu o black metal norueguês, vários jovens de 15 anos achavam que satanismo era pichar glifos satanistas na parede, falar é rock, porra, tipo isso. Sim, eu posso citar também, já que a gente está falando de autores em geral, até voltar para o assunto de existencialismo mesmo. Eu gosto dessa geração beat, eu gosto muito do Jack Kerouac, que é o que fez a obra On the Road, que tem até o filme e tudo Ah, mais. Eu nunca sim. assisti o filme. Ele mesmo, imagine, ele era independente dos problemas que ele tinha na família dele, que eram bastante, ele era um shed, sabe? Ele era um shed natural, tanto que ele jogou no time da escola, você pode ver as fotos dele, por exemplo. Então, e sim, assim, até certo ponto ele era bem mulherengo. Só que isso me resulta ao grande falecido filósofo Arthur Petrie, que uma vez na época, quando ele ainda era
era necessariamente uma boa forma de comentarista, é aquilo, tipo, a questão da existência. Se você é bonito, por exemplo, né? Se você, entre aspas, na roleta russa do DNA, os tiros pegou tudo em você. Você nasce perfeito. E você nascer triste. Você tem direito de ser triste ou não, como a gente consegue ver na própria On The Road, que é aquilo de andar pela estrada, viver vários pequenos, como eu posso dizer, temas, né? Que cada parada daquele carro tinha, né, e principalmente os personagens que estavam dentro, até certo ponto eram personagens e até ele, como se pessoas bonitas, elegantes, mas mesmo assim eles tinham uma crise existencial muito grande, achando que não era só aquilo que trazia, né, a força de vontade de continuar vivo, sabe? Sim. Às, às vezes as pessoas que te cercam acham que tu não tem o direito de ser triste. Eu parei pra pensar agora. Mas voltando ao assunto de formas de aguentar a existência, autoaprimoramento é uma delas, mas quais seriam as formas de autoaprimoramento além do corpo? A gente pode fazendo uma pequena lista. Eu acredito que, assim, Não, da mas questão. assim, quais seriam Pode falar. os atos para autoaprimoramento? Tipo, na tua opinião, assim. Acho que um dos fatores principal é você entender a realidade. Como assim? Em vez de você tentar escapar dela, seja por qualquer forma que você consiga utilizar, como por exemplo os videogames, drogas lícitas ou ilícitas, tudo isso te faz sair por um breve momento da própria realidade, porque ela é maçante e opressiva, utilizando essa palavra novamente. Sim. Mas você conseguir aguentar o existencialismo por si só, ver como é a vida real, não necessariamente você ser um street edge, você não consumir nenhum tipo de álcool, nenhum tipo de droga, injetáveis ou não, independente disso, mas você simplesmente está numa situação. Vamos pegar uma fila de banco básica, sabe? Aquilo que você vai ficar 2 horas esperando, mas você não tocar no seu celular, você só parar e controlar a sua própria mente, como se você tivesse dentro de si mesmo, sabe? Como Uhum. aquilo fosse nada mais que uma parede de carne e você tivesse um contato com o seu eu interior. Eu acho que começa por aí a questão do autoaprimoramento, a questão de suportar a existência, você encarar a existência como ela é, de forma mais bruta possível. O autocontrole e reconhecer a realidade, não, tipo, tentar fugir dela. É, Sim, sim. eu acho que nossos pontos vão sempre se encontrar, porque autoaprimoramento pra mim é a busca constante de como ser a melhor versão de si mesma, não degenerada. Sim, Tipo, exato. é porque é aprimoramento, não autodegeneração. Então, ler bastante, tentar não consumir coisas degeneradas como DSBM, no caso, eu acho que já ajudaria bastante. Mas tu acha que escutar esse gênero te influencia para ser assim, tão autodestrutivo? Consumir coisas A gente, autodestrutivas te fazem ser autodestrutivos ou no final vai ser tudo gosto pra tipo, uma satisfação mental tua? Porque eu lembro que tu disse que você sempre escutou muito de música extrema, mas você nunca ficou muito satisfeito. E você encontrou essa satisfação no black metal e no JSBM. sim, a gente pode pegar uma analogia de tipo, eu, eu gostava muito de jogar Doom. Eu sempre gostei de jogar Doom e baixava os mapas e tudo mais, isso quando mais jovem. Daí, eu parava de jogar Doom e começava a fingir que eu tinha uma arminha e que eu estava matando os demônios em Marte. Isso me influenciou de certa forma? Sim, sabe? Tudo que você consome e tudo que você está ao seu redor no dia a dia, querendo ou não, tem uma certa influência em você, por mais que você acredite que não. Uma boa parte de crenças de certo ou errado, você pegou ou de parentes seus, ou da própria internet, ou de coisas ao seu redor. Então, isso teve influência para você.
Eu acho que música também, né, em específico que você está citando como o DSBM, tem uma certa influência. Agora a gente pode pegar uma pessoa que é relativamente saudável, um norme, e trazê-la para o black metal, talvez ela já esteja, e entregá-lo do SBM. Isso pode causar ou não gatilhos? Eu acredito que sim. É uma música destrutiva por si só. Ela foi feita para te deixar para baixo, por exemplo. Uhum, Então, independente de você estar assim disposto ou não a ficar mal, eu acredito que a música em si, em específico o DSBM, ele vai te destruir dependendo da forma. Ou, a não ser que você tenha um autocontrole mental muito bom e você consiga distinguir que não, isso é apenas música. Ele me passou a sensação de tristeza, compreendi e vida que segue, sabe? Mas eu não consigo acreditar muito que isso é via de regra para todo mundo, sabe? Eu acredito que uhum. 60% das pessoas são influenciáveis, sim, e principalmente pela própria música. Eu acho que também foge um pouco do controle, sabe? Porque a música, ela vai te fazer reagir biologicamente àquelas sensações. É aquele papo que a gente teve ontem sobre frequências e ondas neurais. Sim. E eu não acho que esse tipo de música me influencie a ser o que eu sou, mas eu me encontro bastante nele. Então, tudo, entre aspas, pelo que eu passei me levou até ele e eu achei uma satisfação, mas eu não acredito que ele me influencie. Mas eu também não influencio ele, tipo, porque eu não produzo de SBM. É meio que isso. Ainda. Eu entendo de tipo, vamos pegar. Eu separo o DSBM em narcotic e rock. Então, para mim, são duas coisas diferentes. Apache, Life Lover, Van Elga, todos eles você consegue ir colocar o Psychonaut 4, consegue colocar ele no narcotic rock. Aquilo não tá black metal em si, tem algumas influências. Então, prefiro chamar, né, de rock narcótico. Agora, o DSBMC, vamos pegar um exemplo muito claro do que é a pureza da tristeza dentro de uma música, que é um projeto que eu gosto muito, é o meu preferido de DSBM, foi o que me fez me interessar pelo gênero, que foi o Zestor, né, do projeto do Malefic. Uhum, Ele, na época, quando ele ainda produzia os álbuns, né, que agora Zestor, entre aspas, só existe de forma acústica, mas quando era Zestor DSBM mesmo, uh, ele simplesmente se escondia dentro de casa, ele tampava todas as janelas, ficava no escuro a maior parte do tempo e só vivia produzindo aquilo. Por isso que tem tanta quantidade de full lançados, sabe? uhum, CDs de vinis, pelo fato ele viver aquilo que ele pregava na própria música, sabe? A não necessariamente só a depressão, né, mas a fobia social que ele tinha e principalmente a esquizofrenia que ele passava, já que ele acreditava que o Zestor em si, né, esse demônio que eu não me lembro de qual religião é, o perseguia, sabe? Era algo uhum. bem próximo que ele sentia na pele. Eu acho que quando o artista, pegando esse gancho, né, pelo Maléfico, principalmente por dentro do DSBM, você consegue ver a sinceridade do artista quando ele vive aquilo. E, querendo ou não, viver o DSBM é viver a tristeza. Bom, eu acho que tu não considera o Apache do DSBM, mas eu de certa forma considero. E O primeiro full eu considero DSBM, o segundo não, pra mim é Narcotic outros. Rock já. É, porque eles falam bastante da tristeza. E é um gênero que a gente já tinha falado que é bem cru. Ele ele não é um gênero que vai, digamos, entre aspas, te fazer bem, certo? Ele não é algo para levantar o teu astral, vai ser sempre para te derrubar, eu acho. Não vai ser só como relatar a perda de algo, mas vai ser para te fazer sentir algo que tu perdeu e tu não vai ter mais. E
nas letras, eu digo, por exemplo, bora pegar músicas ordinárias. Vai falar de amores perdidos. Perdeu e sempre tem aquela linha de otimismo no final. Recuperei. Só que nesse gênero em si é tudo pro negativo, eu diria. Não tem não tem nada de bom nele e ele, em resumo, pra gente não ficar em círculos, ele é autodestrutivo, ele é contemplação de morte, caos e violência e a degeneração em si, que eu conheci pelo Apathy porque o Matheus havia me mostrado e eu comecei a me identificar assim, porra, tô me achando nesse gênero, sabe? Apesar de nunca ter sido tão autodestrutivo a esse ponto, mas você começa a se achar. A partir disso eu comecei a pesquisar sobre o Mayhem, aí descobri que o black metal norueguês nasceu o quê? Anos 80, certo? A 89, por aí, 80, mais ou menos. 87, por aí. Porque 87. é que até 87 se pode considerar como a primeira onda também, mas na Ah, Noruega sim. aí, se a gente pegar alguns ritos do Death Crush, então a gente pode considerar como um surgimento, apesar que Death Crush ele é Death Metal. Aí o Euronymous que criou os riffs de black metal, tocando de um novo jeito, inovando o cenário. Dark Throne, né? Certo? É que eu vi naquele Uh, documentário antes, antes de eu ter Light Takers, algo assim. Until the Light Take Us. Sim, sim. Lembrando que você citou o Dark Throne, ele foi um dos que foi o pioneiro, tanto que o primeiro álbum de black metal é através do próprio Dark Throne, não como É, você desassociar, pois foi se eu não me engano, o A Blaze in the Northern Sky, ele é de 92, e o Dark Throne era a única banda daquela época que tinha bons músicos, porque eles já vinham do primeiro, esse é o segundo álbum deles, porque o primeiro foi Death Metal, é Souls alguma coisa Journey, não vou me lembrar. Então eles eram já bons músicos, eles já entendiam. Tanto que o A Blaze in the Northern Sky, a trilogia mesmo, né, o Under a Funeral Moon e depois o Transylvania Ranger, são pioneiros quando você quer entender de black metal norueguês. Aí a gente pode adicionar o primeiro Full do Burzum, né, a gente pode adicionar o primeiro Full do Mayhem também, mas eles são os pioneiros. a forma mais pura, né, do black metal, porque eles já eram bons músicos, eles já sabiam o que tinha que fazer e como fazer isso. Tu tinha falado algumas coisas sobre o que era o black metal ontem. Tu consegue lembrar agora? Porque eu lembro que foi algo sobre ser um gênero muito cru. E tu tinha criado um ponto. Tu tinha criado uma linha de raciocínio diante disso. Certo. Tu consegue lembrar o que tu falou, tipo, sobre o black metal ser muito cru? Qualquer coisa eu corto depois, a gente pode ficar calado um pouco. Internet caiu. Ah, Aí voltou. tua internet não caiu, não. Ah, voltou. Que tava travadão pra mim. Não, vou... Mas, voltando à questão de existencialismo em si, eu acredito que nessa autoaperfeiçoamento da pessoa em si, eu aconselho muito o que ela evite consumir o que a gente pode brincar de músicas mundanas, sabe? Coisas que, querendo ou não, ela traz algum tipo de mensagem até certo ponto Destrutivo. negativa, exato, negativa a um ponto de se tornar algo não válido a sua crença física e mental. Como se a gente pegar, a gente estava citando uma parte aí, por exemplo, eles dão um suporte gigantesco para o uso de entorpecentes, já que é Uhum. uma forma de você se distanciar, né, do mundo real. O que não bate com que, se você quer esse aprimoramento, essa evolução que você tanto busca. Então, consumir músicas, entre muitas aspas, mundanas, eu posso citar até o próprio Black Metal, que o Black Metal, querendo ou não, até certo ponto, ele é degenerado também. Você tem que, querendo, você vai ter que querer fugir, sabe? Apesar de que eu conheço um rapaz, um amigo meu pessoal, eu juro, eu acredito que ele anda em nuvens.
é incrível. Ele já chegou num ponto de autoconhecimento das coisas que ele sabe, o que ele consegue fazer, como ele consegue fazer, sua concentração, sua inteligência. E, assim, ele quase que. Eu não me lembro de algum ponto realmente negativo da vida dele, assim. Ele se encontrou. Só que o ponto é, ele continua consumindo black metal, sabe? Mas ele não consome DSBM, ele não gosta, e ele acredita justamente por causa disso, de ser autodestrutivo. Mas ele escuta black metal, sabe? Uhum. Mas eu acho que é porque. Acho que é porque ele criou esse autocontrole, certo? Tipo assim, e daí o de SBM, ele é um pouco mais cruel, um pouco mais cru, porque é uma outra vertente derivada do black metal com outro objetivo. Eu lembro também que você tinha citado que tem várias vertentes do próprio black metal. Tem aquele black metal que vai falar só sobre drogas, só sobre política, anarquia, blá blá blá, etc e tal. Eu acho que o black metal básico fala mais sobre o quê? Satanismo? Violência? Ele começou muito. Se a gente pegar as letras aí do Immortal, por exemplo, né, em suas demos aí, o próprio Mayhem, você pode pegar ele também. Burzum, nem tanto, que Burzum já é aquela mais pegada São poemas, como tu noturna disse. assim, não necessariamente, mas RPG mesmo, um mundo que não existe. Ah, sim, sim. Não que o Dead não escrevia letras sobre a Transilvânia, por exemplo, mas geralmente essa segunda leva começou em falar muito mais do frio eterno, da tristeza eterna, Sim. pois a Noruega tem dias que não vê a luz do sol e é um frio muito grande, sabe? Aham. Faz sentido pra caralho agora algumas letras. Sim, sim. Às vezes eu li algumas letras do Mayhem e, tipo, eu relacionava diretamente com Ghost. Tá falando do O Ghost Ghost BC lá, PC. aquela de. Ah, nossa. Putz, agora você cagou no pau, cara. Ah, cara, eu gosto de Ghost, sério mesmo. Eu tô usando uma blusa deles agora. Não, é que a gente sabe que você é homossexual, isso meio que era implícito, mas também não precisava deixar uma estampada, né? Agora que você tocou no assunto de homossexualidade, Eita. você dar o cu não te faz gay. Red pilou geral. De novo. Mas é verdade, cara. Eu quero continuar esse assunto agora. Só porque tu falou de homossexualidade. Mas você dar o seu cu não te faz homossexual. É simplesmente isso. Eu acredito que sim, te faz não necessariamente homossexual. Vamos supor que você sempre namorou, certo? Tá bom. Você sempre namorou mocinhos, né? Isso. Ok. Aconteceu de uma hora, do nada, você, putz, deixa eu experimentar para eu ver se eu curto ou não. Beleza, você vai lá, tem a noite lá com o nosso jovem Humberto, e aí, ok, acontece o ato. Isso te faz homossexual? Eu acredito que não. Ele te faz bissexual ou com um pé na própria bissexualidade, pois pelo simples fato de você necessitar querer provar o mesmo sexo, isso já mostra que você tinha um pezinho na bissexualidade. Agora, se isso era intrínseco seu, você nasceu assim, ou foi influenciado pelas coisas ao seu redor, também o consumo massivo de pornografia, que querendo ou não, tá intrínseco nessa questão da bissexualidade pro lado masculino, aí sim eu acredito, não, você se torna bissexual, ou pelo menos você flerta com a própria bissexualidade. Mas Uhum. aqui, você experimentou uma vez só e pronto, você fala, putz, não gostei, talvez, né, não sei, não gostei, e ponto. Então eu acho que você tem um pé na bissexualidade sim, você não é 100% Não é hétero, sabe? aflorado. É, não é aflorado na Isso. bissexualidade. Mas Exato, exato. eu, Assim, lembrando, sexualidade é muito ambígua, né? Depende de uhum, pessoa para pessoa. eu acho que é um ponto importante você, tipo, entender sua sexualidade pra ter autoaprimoramento também. Eu conheço muito jovem que é confuso e frustrado por não entender muito bem a própria sexualidade. De verdade. Aí surge aquilo, eu sou assexuado e tal, e eles se frustram. Mas enfim, eu não acho. É como tu falou, tipo, você dá o cu pra se descobrir não te faz homossexual.
Mas eu também não concordo que te deixe bissexual. Às vezes é só por uma curiosidade fodida, tá ligado? Mas eu, Não, vou não, o inventar, cu vou não te inventar fazia. Red Pill em geral. Ou não, melhor, vou imitar que nem o Matheus. Xiii, mas, Xiii, xiii. xiii. O Vitor Ele é falando. um momento. Ah. O Vitor falando. Ah, cara, eu queria beijar um cara, mas eu não tenho coragem. É o Matheus. Xiii. Muito bom. Xiii. o, assim, eu pelo menos visualizo mais a sexualidade desta forma. Eu acredito, que nem citando o nosso querido Tiagão aí, Tiagão das Massas. Ah, Thiago. Assim, tipo, você precisou beijar fodendo três pessoas pra saber que tu não gosta, sabe? Eu acho isso, tipo, é que nem eu já beijei um homem, mas não porque eu quis. Ó, revelações. Eu era no ensino médio e aí eu tava sentado na cadeira e veio um rapazinho, correu e me roubou um beijo e saiu correndo. Ah, Daí que eu corri fofo. atrás dele pra dar uma surra nele, sabe? Mas o ele pensa no menino sabonete, cara. Aquele menino, você nem vi mais aquele rapaz. Tempos depois ele veio me pedir desculpa e falou que foi um desafio que Aham. fizeram pra ele, sabe? Então, aos seres dele. E esse menino é realmente, ele é homossexual. Mas eu mesmo não quis, não tive vontade, mas acabei experimentando. Eu achei horrível. Eu tenho eu juro pra você, eu tenho nojo de homem. Eu tenho um nojo, é um nojo intrínseco em mim. Quando eu fazia escolinha de futebol, assim, sabe? Quando os meninos iam pro vestiário trocar a roupa para vestir o uniforme, eu não ia, tipo, eu já vinha já vestido para eu não ficar perto deles, sabe? Eu achava meio nojento. Sim. Eu jurei que tu ia falar, eu tenho um nojo de homossexual. Tá vendo? Cara, não sei, realmente homem me dá muito, assim, questão, pô, eu faço academia, É. gosto, por exemplo, eu gosto muito de queda de braços, eu sei que eu sempre perco na queda de braço, mas eu gosto bastante, gosto de expressar fisicamente junto com um amigo meu, sabe, Aham. assim, pelo menos a testosterona em mim corre a solto, mas, ok, beleza, mas vamos supor que eu precise trocar de roupa dentro do mesmo quarto com outro, um colega meu. Eu não consigo, porque eu tenho um certo nojo mesmo, sabe? Eu Uhum. não consigo deitar na cama e imaginar, tipo, levantar de manhã cedo com uma barbicha esfregando nas minhas costas, falando: Bom dia, amor. Não Bom me dia, desce. bebê. Ah, É, eu diria que eu sou muito de boa com isso. Tipo, eu nunca tive essas experiências que vocês tiveram, mas eu também não tenho curiosidade nenhuma, mas eu não sei, falando na parte do autoaprimoramento é uma parte que eu não cheguei, tipo, eu nunca eu nunca descobri de fato qual é a minha posição, entre aspas, na sexualidade. Sem trocadilho com posições, por favor. E eu, eu, tanto é que eu, tipo, tenho 20 anos e eu sou virgem ainda, tá ligado? sem zoeira, você nunca fez amor nem nada. Olha, tu falou namoro, bem bonitinho, ó, que Não, gracinha. tipo assim, já fiz todas as coisas, tipo, já fiquei num hotel com a guria que eu namorei por 2 anos, mas a gente nunca fez nada, tá ligado? Tipo, por vários fatores, não só por eu não querer. Tipo, pela insegurança também dela, etc, etc. É uma parada que não me incomoda, mas tipo, quando eu falo assim, as pessoas olham, nossa, eu não acredito. Tipo isso, tá ligado? Porque foram. É, é, É como se pode fosse falar, assim. pode falar. É como se fosse assim, quando eu falo que a gente não ficou junto. A gente não ficou junto por isso, eu penso que as pessoas. As pessoas meio que banalizam, pensam que o relacionamento é só você conversar com a pessoa e fazer sexo com a pessoa. No nosso caso, a gente conversava e fazia coisas bem gays juntos. Tipo, ficar abraçado na cama, sabe? Ficar olhando a chuva na janela, escutando, sei lá,
músicas Nickelback. sentado no chão comendo pizza, esse tipo de coisa, tá ligado? Coisa bem gay mesmo. Este é o meu sonho de relacionamento que eu já tive, né, 2 vezes. E eu sinto que, tipo, nas duas, a segunda não era tão verdadeira, mas a primeira, aquela mocinha que eu comentei no podcast passado, e a minha busca até hoje é por essa sensação novamente, sabe? Ah, Já que eu acho que eu vou ter uma certa nostalgia. é, Tinha as mesmas coisas de gay que você fazia, só que a diferença é que a gente acabava fazendo amor, sabe? E eu juro, eu sinto que, tipo, a única pessoa que eu consegui fazer, tipo, amor, posso falar, não, foi amor mesmo, tudo que eu fiz ali foi amor, né, no ato sexual, foi essa moça. Depois eu nunca mais consegui, eu nunca senti a mesma aquele coisa. mesmo sentimento, sabe? Aí eu tenho um certo pavor de acreditar que foi a última vez. Eu acho que. Eu acho que você nunca vai conseguir sentir isso de novo, sabia? Nossa, obrigado, desgraça, Não, é porque, tipo. inferno, vadia, puta. Filho da puta. É porque tu se entregou completamente. E acho que, mesmo que inconscientemente, teu cérebro nunca vai te deixar sentir isso de novo. Só algo bem próximo. Só que diferente. Nós éramos o primeiro um do outro também, É, sabe? Então a gente descobriu o corpo junto, sabe? A gente então, é. não sabia como é que as coisas funcionavam. Eu só via na pornografia, sabe? E aí eu percebi que também não era a mesma coisa que a pornografia ensina pra você. Então Outro, eu acho que foi principalmente esse fator. né, outro ponto importante pro autoaprimoramento é não consumir pornografia. Opa, Cara, esse é porra, um cara, assunto interessantíssimo. peraí, pornografia é algo que vai te destruir mentalmente, biologicamente, é, moralmente até, tá ligado? É uma parada, tipo, que é uma doença que não se faz doença. Quase ninguém reconhece pornografia como doença. Eu, tipo, vejo como doença. Eu admito, eu já consumi por muito tempo, mas porque eu era uma criança retardada. E... Mas enfim, disserta aí sobre pornografia e a degeneração dela. E como ela aleja o nosso autoaprimoramento. Eu pegando, deixa eu só fechar a janela aqui que tá começando a chover. Vai Peraí. lá. Aí, fechei aqui. Nossa, não tá molhando meu quarto. Peraí. Aí, pronto. Ah, A gente tem mais. questão de. Peraí, a gente tem mais 10 minutos antes que o álbum acabe e comece a propaganda. Vai. E vambora. Questão da pornografia tipo, eu namorei a moça, fiquei com ela 2 anos também, quase 3. E no primeiro ano a gente não tinha feito, né, sexo nem nada. E eu ficava hypando o sexo, porque tipo, eu tava com a menina já há um ano. E o que me fez hypar o sexo foi justamente a pornografia. Eu consumia bastante Ah, também, mesmo tendo uma namorada. Por que eu consumia? Pelo simples fato de que era muito mais satisfatório do que, sei lá, olha, eu tinha que ir na casa dela, a gente ia no cinema, a gente ficava na praça, depois eu levava ela para casa, para tipo, no máximo ganhar um beijo e um abraço. Isso me detonavam, porque eu queria logo meter, sabe? E por quê? Por causa da própria pornografia, né? A pornografia me ensinou que ela é como se ela me devesse um buraco para eu enfiar a rola, sim. infelizmente, sabe? Então isso me detonou de uma forma que eu comecei a influenciar ela de tipo, A consumir. ou você, eu não consumir, mas ou você vai fazer a sexo comigo, ou o relacionamento não vai mais dar certo, sabe? Eu comecei a pressionar a menina. Então ela, de certa forma, perdeu a virgindade de uma forma muito babaca por minha causa, porque eu tava louco e porque eu consumia muita pornografia, sabe? De pau duro e com vontade de meter. Tipo, eu abraçava ela, minhas bolas chegavam e ficavam doendo, sabe? E eu, Caralho. puta que pariu, eu não vou comer essa menina nunca, sabe? E É, aí, quando eu fiz, aí eu percebi, eu juro pra você, na quinta vez que eu fiz, ou quarta, sei lá, terceira pra quarta vez, eu percebi que sexo é overrated. Não é não é tudo grande isso que as coisa. pessoas Uhum. falam. Não é, não mesmo, cara. E eu ainda me sinto meio sujo após o término, porque a situação em si, sabe, foi meio, assim, eu sei que é coisa de gay,
mas foi meio. Não consigo explicar. Triste, sabe? Toda a situação final daquilo, sabe? Que o tesão já passou, você tá nu com a pessoa. Eu me sinto meio horrível, sabe? Independente se eu estou num relacionamento. É, eu nunca forcei a minha ex a fazer sexo comigo e nem colocava isso como regra, tipo. A gente, na verdade, acho que a gente não falava muito sobre isso. A gente ficava bem de boa e a gente ficava satisfeito só com a companhia um do outro. O que eu acho que vai ser impossível encontrar de novo. Sinceramente, isso me frustra um pouquinho também. Apesar de eu tipo, ter conhecido outra garota legal, sabe? É meio que isso. Pensar sobre relacionamentos antigos agora me frustra um pouquinho, mas sobre pornografia, então eu acho que é isso, né? É, Ah, não, o. tem uma outra ah, coisa que pornografia faz. É, por tu criar tanta expectativa, biologicamente o teu corpo fica fudido por causa da pornografia, sabe? Tipo, tem um cara, tem um cara que ele faz uma coisa bem degenerada, na minha opinião, que é ele fica assistindo filmes pornô e ele fica dando análises e críticas, tá ligado? Numa espécie. É como se fosse. que deprimente. Mano, mas não é isso. Ele tem mais de 500 avaliações no site. Tipo, 500 avaliações, 500 filmes. E menos de um ano, tá ligado? E você vê uma foto Nossa. dele, você vê uma foto dele, os olhos dele são fundo, cara. Os olhos dele são extremamente fundos, assim, de olheiras, tá ligado? E, tipo, parece que ele fica a noite acordado só assistindo vários filmes pornô e avaliando, tá ligado? Puta que pariu, velho. É uma coisa que se você cai de cabeça e não consegue voltar, você fica fudido. Sem falar que pornografia, como eu disse, é uma doença que se alastrou pra nossa geração e pra próxima geração. Você vê garotas de 15, 16 anos compartilhando coisas de bondage. Falando, ai, queria fazer assim, tá ligado? Isso é muito Concordo com merda. tudo isso que tu disse, cara. É terrível tanto quanto a forma banalizada de se consumir ela, tanto porque, ah, assim, para qualquer. Eu juro que eu já tive alunos que sabiam muito mais, né, de contexto sexual do que eu que, sei lá, sou bem mais vivido que um menino, 6 anos, sei lá, velho. Uhum. O menino ele já sabe muito mais do que isso. E a certa concepção de objetificação. Não, eu É, não vou falar machosta, sabe? Não, não vou essa baboseira. Mas sim de trabalhar o sexo, tanto o homem como a mulher, como meros objetos de prazer. Você não consegue mais enxergar uma pessoa por trás daquilo. é, Você só consegue enxergar como homem um defeito. E a menina, ela, sei lá, a satisfação de ter alguém te desejando, sabe? é. Daí outro ponto também. A pornografia, ela exclui um, um estágio muito importante que seria o conhecer do corpo. Por exemplo, você não, como você disse, você sente falta de ter aquilo lá de fazer amor. Tipo, você conheceu o seu corpo através da guria lá, que tu fez a primeira vez, e ela o dela através do teu. Só que pornografia exclui totalmente esse preceito, eu diria. Não preceito, mas exclui essa regra. Ela não te deixa conhecer teu corpo. É mero prazer carnal. E Concordo. uma satisfação biológica que é degenerada, te denigre. E mental, é uma química que tu força no teu cérebro. É como usar droga pra fugir da realidade. Querendo ou não, a pornografia, ela faz esse papel de droga mesmo, sabe? Eu, por exemplo, não vou mentir, eu ainda consumo pornografia, mas não de, tipo, Não como de antes. assistir todo dia, sabe? Eu, pelo menos, uma vez por mês, eu acabo consumindo por eu ir lá atrás de consumir isso, sabe? E a amargura que me traz após o consumir ou tanto fazer o ato é horrível, é um peso de consciência gigante. São
restígios da época que eu consumia isso de forma Uhum. sem algum tipo de parâmetro Uhum. para finalizar isso, sabe? Era como se tipo, eu necessitava de entre épocas de a gente pode envolver até a própria masturbação em si, de eu não conseguir dormir enquanto eu não fizesse, sabe? É, eu ando tão depressivo ultimamente que eu não consigo fazer, tipo, consumir pornografia. A pipa do vovô não sobe. Não, eu tô falando consumir. Filho da puta. Não, eu tô falando, tipo, eu não tenho ânimo em consumir pornografia. A masturbação eu consigo se eu sentir vontade, mas eu ando tão depressivo ultimamente com ideias suicidas na cabeça que é meio impossível pra mim, tipo, sentar na cadeira e mulher gostosa e pelada, tá ligado? Se a Super Nani ainda existisse, esse tipo de coisa não aconteceria mais. É que eu sou frio e calculista, cara. Ah, não, meu Deus. Eu sou frio e calculista. Mas eu sou, cara. Oh. Mas basicamente, assim, tem milhões de podcasts que já falaram os Sobre malefícios que a auto-aprimoramento. pornografia traz também, sabe? Da própria pornografia em si. Recomendo muito os próprios vídeos do Thiago, quando ele comentando sobre a questão da própria pornografia e da masturbação, acho extremamente interessante. Eu sei que o Hernani, do Sociedade Primitiva, também entrevistou o rapaz do Pornografia Nunca Mais, e aquilo ali acho que é o dossiê definitivo para você não consumir mais e entender os malefícios que tanto a masturbação como a pornografia te traz. O que a gente está fazendo é só resumindo, sabe, por Uhum. experiências próprias dos acontecimentos que envolveram a gente não focar em nós mesmos como seres humanos, mas sim como objetos de mero prazer por causa da própria consumo desenfreado de pornografia. É que ficou muito fácil também. Por isso que é uma coisa que se alastra. Celular, notebook, tablet, essas porra aí. É uma dopamina muito fácil, né? Você só precisa É, ir lá e pesquisar. Você não tem que fazer esforço nenhum para sentir aquele prazer. sim. O álbum acabou, a gente vai ter que encerrar essa porcaria agora. A gente fala alguma coisa, tipo, se você escutou até aqui, você. Ó, É, seria interessante. Se é, você escutou até aqui, você vai digitar. Varg não fez nada de errado. não, não. Digitei pau no cu do Thiago, porque eu amo o Thiago e quero que ele me note. Eu Ah, quero que o Senpai me note. peraí, tu já leu os livros do Thiago? Bora. Mas eu só não li o Heitor agora, mas o Alguém e o Vida eu já li já. Mano, o Thiago fez um conto muito genial, velho, que é o do Pedro. O Sim, primeiro. sim, é Puta muito que bom. é muito genial. Aquele filho da puta tirou. Eu acho que ele usou droga pra escrever aquilo porque é genial. Mano, foi assim, um dos primeiros livros que eu li porque eu tava começando a ler ainda e foi o primeiro livro que eu consegui devorar, sinceramente. Eu acho que eu li em um dia, cara, o livro dele. Literalmente, eu peguei no correio, eu saí lendo, tá ligado? Indo pra escola, eu saí da escola, eu tava lendo. Quando eu vi, eu já tava, tipo, na página, o quê? 150 do livro e fui terminando. E foi um conto que me causou muitos arrepios, cara. Tipo, na parte do homem enforcado e tal. Puta que pariu, muito foda. E tem. Sim, sim, E, dele encontrando por si só e as vozes e o medo. se, Realmente, o Thiago é um puto escritor. não, ele não é um puto escritor, ele escreve muita merda também. Eu acredito que ele tem um grande potencial. Eu falo que Eu, ele é um na puto verdade, escritor, na não verdade. necessariamente comparando ele É, com clássicos não, modernos. é assim. Não, eu acredito tipo, do underground mesmo, de alguém simplesmente sentar e falar e vou passar minhas ideias e vou montar um livro. A gente pode se basear bastante, que eu gosto muito do Vida, que Quando, é um diário ambulante. uhum. Aquilo, desculpa, é uma filosofia pós-modernista pura, não tem como não associar. Quando eu digo que ele escreve muita merda, é que, tipo, tem uma página inteira, ele coloca uma palavra e fecha, tá ligado? O capítulo. Eu ria quando acontecia isso. Mas ele não Ah, escreve. o Vida é cheio disso, cara. É,
É tipo, Tipo, capítulo sobre isso, é, capítulo sobre sobre. ser vazio, Não, sabe? assim, sobre colheres. Aí ele escreveu lá: o homem que inventou talheres deveria ter sido crucificado. Eu, tipo, qual a necessidade, tá? Eu sei que é um diário e tal, mas. Quando eu digo que eles. Eu tenho alguns post-it marcados no Vida, tem um que eu Uhum, deixei aqui, no capítulo 9. É só isso daqui, ó. A beleza por toda parte. Somente os tolos não poderiam perceber. Pronto, acabou. acabou. Aí vamos pro Mas próximo. quando eu digo que ele escreve merda, não é necessariamente que é ruim. É. Sei lá, é só uma forma de criticar que ele não escreve o suficiente. Ou seja, Thiago, escreva mais, por favor. Eu acho que eu só não li o PDF dele. E toda vez que ele me manda um livro, ele desenha um pênis. No, No meu também é quase isso. é, O meu fez, ele fez um pentagrama, na verdade. eu achava que eu era Ó. especial. Porra, Thiago. É, ele fez uma rola tenista pra mim, cara. Pra uma ideia. Não consigo acreditar nisso até agora. Eu acho que É eu... soda, né? Eita porra. Os Pô, cachorros pode latindo. falar. Eu acho que... Caralho. Os cachorros estão brigando ali na rua. Eu acho que talvez eu consiga conhecer o Thiago esse ano. Eu não sei. Eu, no final do ano, vou pra São Paulo. Vou perguntar se ele não quer dar um rolê. Sem cocaína dessa vez. Eu conheci o Thiago este ano, quando eu fui no Setembro Negro. A gente foi junto no sábado. Ele dormiu no meu Airbnb. E eu falo, o Thiago, eu acredito que foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, sabe? Ele é uma pessoa, e vamos supor, nas 24 horas mais ou menos que a gente ficou junto, assim, era tanta coisa para conversar que eu sinto que se eu ficasse preso com ele por 25 anos numa cadeia na solitária, a gente teria assunto ainda, e principalmente ele, sabe? Dá para ver que o cérebro dele trabalha uma forma de trabalhar as coisas que ele tem, vivência, conhecimento, de uma forma muito rápida e precisa, além de ser didática, sabe? Olha que o rapaz nunca foi professor, por exemplo. Então, achei magnífico. Ele seria um motivo. Eu não gosto de São Paulo, eu acho horrível. Eu sou um goiano nato do interior, eu puxando R pra caramba. Eu odeio São Paulo, ali é só cinza, mas ele seria um motivo de eu gastar dinheiro para ir para São Paulo. Sabe? Se fosse só para ver ele, eu tranquilamente pagaria uma passagem para ficar só falando com ele e voltar para casa. Ele Eu, vale a minha passagem. eu tenho medo de, tipo, conhecer o Thiago, tá ligado? É, Porque. ele é meio feio. Não, não, não. É porque, tipo, ele sempre. É como se, assim. Ele sempre falou que foi uma pessoa muito taciturna. E. Eu, eu teria assuntos pra falar sobre ele. Eu provavelmente não iria falar com a mesma didática. Eu ia falar num ritmo um pouquinho mais lento, por eu não entender tudo. Mas eu acho que eu tenho medo de conhecer ele e a gente ficar calado, tá ligado? Olhando pra cara um do outro. É, não sei. Não Não sei. tem como, cara. Eu falo, não tem como, é impossível. Esse filho da puta, ele consegue te puxar para uns assuntos que você, tipo, sabe aquela. A gente tem uma certa. Eu e você tem uma liberdade de comentar muita coisa, e principalmente está gravando isso. Mas Uhum. imagine isso também numa uma conversa presencial. É isso que você vai ter. E sabe aquele sentimento de liberdade que putz, eu tô falando isso abertamente e por mais que dependente do assunto a gente discorde, você se sente livre perto dele, sabe? É, tipo, é como se fosse uma válvula de escape. Meu Deus do céu. É, sei lá, se um dia eu conhecer ele, eu dou meu feedback, mas os inscritos dele são Eu muito. dou meu feedback como se o cara prestasse serviço de web amizade, sabe? O cara é um web prostituta, tá ligado? Não, mas os Mas inscritos dele são eu muito. aconselho, leia o PDF dele, é muito bom, sabe? É muito, muito bom. Eu li ele, tipo, em uma horinha, você já termina de ler, é rapidinho, sabe? É, É bem didático também. é que eu tenho. E é aquilo ali, aquele niilismo misantropo auto-beneficiente para a sua vida interior e mental. É tipo isso, sabe? Aham. Ah, não sei. Uma hora eu leio essa porra aí. Mas eu acho os escritos dele muito bons. É,
eu reconheço a influência bukowskiana nele e de alguns outros escritores. Mais a bukowskiana porque eu acho que foi um dos escritores que eu mais consumi e de certa É forma sério? É sério que foi o que você mais consumiu, cara? foi um Não acredito. foi um dos que eu mais consumi. E de certa forma é Ah, culpa vá. dele. É culpa dele porque eu tinha comprado o livro, só que eu queria dropar porque eu só falava de sexo, tá ligado? Aí ele postou um. Qual que você comprou? Qual que você comprou? Acho que mulheres. Ah, sei. É Aí, realmente ele só é, fala de sexo. aí, tipo, o Thiago ele postou um texto do Bukowski que falava há muita deslealdade e ódio no mundo. Isso lá em 2015, lá em 2014, por aí, 2015 eu acho, quando ele ainda tinha Parasita. Ô, clássico. Aí eu fiquei pensando, porra, caralho, não é possível que esse escritor escreva isso e se rebaixe a escrever isso daqui nesse livro Mulheres. Daí eu comecei a consumir, tá ligado? Aí Aham. conheci o famoso pássaro azul. There's a blue bird in my heart. Muito bom. É, Ah, enfim. mas é, bicho. Bom. É isso, o final do podcast se tornou É, uma punhetação de Thiago e algo. bora resumir então. Bora resumir aqui. Se alguém escuta até aqui, alguém vai achar formas de autoaprimoramento. Então, se você quer se autoaprimorar, tente não consumir coisas que te denigrem. É banaliza a pornografia, não aceite ela sobre nenhum pretexto para entrar na sua vida de novo, se você conseguir sair dela. Busque autoconhecimento, conhecer seu corpo, sua sexualidade, essas coisas aí. Não prometo que vai te fazer mais feliz, mas a gente promete que você vai passar por mais A experiências que vida te vai façam. ficar mais suportável. Não que vai ficar suportável, não dá pra fazer essa promessa, mas acho que se E você passar eu, por experiências suficientes, você vai começar a refletir, pensar sobre como, como ajeitar, como setar o teu lugar sob o sol, tá ligado? Mais ou menos isso. concordo e eu falo, quem estiver ouvindo, se ferre um pouco na vida também. Assim, entre num relacionamento, ok, não deu certo. Entre aquele emprego que você acredita que não vai funcionar e vai que tipo, em uma semana que você vê que não foi feito para aquilo. Mas se fode um pouquinho para você não se tornar um Dá a cara a frustrado tapa. mais tarde. É, exato. Vai lá e enfrenta. Se der ruim, aquilo ali vai te destruir moralmente, sabe? Tipo, você vai ficar mal falado? Não. Então tenta a sorte. Caso dê É, errado, deu e vida que segue, sabe? Pra você, no final, ter não necessariamente histórias para contar, mas quer dizer que você passou por experiências que tiveram, que você ficou bem mais maduro, né? Por si só. Então, que nem o Hernani fala, se joga um pouquinho na merda. Não existe um problema nisso. Existe quando você se joga na merda e não quer mais sair dela. E principalmente fica confortável com o que se está acomoda. acontecendo em sua volta, sabe? Você fica acomodado aquilo. Principalmente com relacionamento. Por favor, não acredite que você está 5 anos com a pessoa e não existe mais motivos para ficar junto, mas só a não ser a conformidade de, putz, como uma pizza final de semana e transo com ela, que é o suficiente. Então, eu dei sempre uma olhada nisso e tome cuidado com os autores que você vai ler na internet, Não sabe? leia Não Bukowski. necessariamente dá uma evitada. Sério, sério. Se você tá ouvindo isso, não leia Bukowski. Se você for ler, certifique-se de que vai ler as coisas certas dele, porque ele é um filho da Muito puta. certo. Ele é um filho da puta, ele é um escritor que. Ah, foda-se, a gente fala em outro podcast. Bukowski. Eu odeio Bukowski. Tchau. Tchau, tchau. Beijo na bunda.